Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, pela CEMIG, pela Uzi Minas, com apoio da Rede Mater Dei de Saúde, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, a gente já tem mais de 100 mil seguidores. Isso mesmo. E eu te convido a se inscrever e ativar o sininho sempre para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. Aqui conosco nos acompanha um intérprete de Libras, que vai com a gente até o final do programa. E hoje a gente tem a alegria de receber o jornalista, o poeta, escritor Regis. Bem-vindo ao Sempre um Papo, Regis Gonçalves. É uma alegria para a gente ter você aqui conosco. Bom dia, Josane, e a todos que nos ouvem e nos veem. Agradeço muito o seu convite para participar desse projeto do Sempre um Papo, que já vai aí para quase 3 décadas de atividade. Quase 4 décadas. 4 décadas, é. E graças ao empenho extraordinário aí do jornalista e escritor Afonso Borges, é um projeto que se tornou, ao longo dos anos, né, pela sua persistência, pelo seu amor à literatura e às artes, uma verdadeira grife da cultura mineira e brasileira. Muito prazer e uma boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos vê aqui no canal em outros horários, né? A gente está estreando aqui nesse dia à noite, mas ele fica disponível aqui para as pessoas assistirem de onde quiser e compartilhar com os amigos também. Regis, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero te convidar e a quem está nos assistindo aqui no canal para ver um vídeo institucional do Instituto Cultural Vale, que é um dos nossos patrocinadores, e a gente volta num minutinho. Perfeito. Vamos lá. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Agora sim a gente volta para iniciar a nossa conversa com Regis Gonçalves, que nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais, em 1940. Ele vive em Belo Horizonte desde 1957. Fez os estudos primários e ginasial em Santa Bárbara, o científico em Ouro Preto e o profissionalizante na Academia de Comércio em Belo Horizonte. É graduado em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como jornalista, atuou em diversos veículos de imprensa em Belo Horizonte e como correspondente de publicações nacionais. Exerceu a chefia do Serviço de Comunicação Social da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e coordenador de jornalismo do Centro de Comunicação CDCOM da Universidade Federal de Minas Gerais. Cinéfilo, é sócio do Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais e membro do Conselho Fiscal do Instituto Berto Mauro. Como escritor, publicou os livros Queima de Arquivo, de poesia, Opus Circus, também de poesia, Tramatato Texto, de poesia, Raul Belém, o Arquiteto da Cena, que é um perfil biográfico, Retratos Erráticos, que são perfis biográficos, sendo este último publicado com recursos do Fundo Municipal de Cultura do Recife, História, Cultura, Sabores, Lugares e Tipos, na coleção Brasil, País do Futebol e da Indústria. E ainda publicou Uma Vida Quase Perfeita, notas biográficas sobre Lúcia Machado de Almeida, publicado pela editora Conceito Editorial, aqui de Belo Horizonte. Atualmente, ele exerce atividades de jornalista freelancer, revisor e editor de textos autônomos e continua escrevendo, né? Regis Gonçalves, bem-vindo ao Sempre um Papo novamente. Obrigado, Rosana. Eu só queria fazer uma pequena correção. O livro Retratos Erráticos ele foi editado com
recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Ué, que está aqui na biografia que eu recebi, eu acho que eu dei uma confundida, então. Então está feita a correção. Desculpa. Não, tudo bem. Então, antes da gente começar aqui a falar especificamente sobre o seu trabalho como escritor, vamos contar um pouquinho da sua história, que eu acho que o lugar do seu nascimento também influencia de alguma forma na sua poesia, né, Regis? Falar também da sua formação intelectual a partir da infância, da adolescência, suas leituras, o que te influenciou nessas escolhas aí na literatura, no jornalismo. Olha, eu acho que a paisagem física e cultural da minha região exerceram uma influência muito grande sobre a minha personalidade como ser humano e, obviamente, também sobre o que eu escrevi, sobre o que eu escrevo. É uma região, a minha terra, Santa Bárbara, é uma região que integra o ciclo do ouro, portanto, é uma cidade colonial de arquitetura, com alguns registros importantes da arquitetura colonial barroca mineira, inclusive sua igreja matriz magnífica, e todo o ambiente que é descrito pelo poeta e ensaísta Afonso Ávila, a atmosfera do ensueño, povoou a minha infância, a frequência na igreja com os seus rituais, os seus cânticos, sua música e o cheiro de incenso, particularmente, sabe? Então, isso obviamente, é um registro que está contido aqui na minha memória. No caso, a outra particularidade é a Serra do Caraça, que corresponde, na minha mitologia particular, ao Cauê do Carlos Drummond, sabe? É uma serra emblemática que hoje está, infelizmente, como o Cauê da Itabira, muito minerada, muito ameaçada, mas onde existe um parque nacional, que é um parque importantíssimo. Então, essa atmosfera constituiu digamos, o fundo da minha formação da personalidade. Agora, infelizmente, a minha terra era, na década em que eu nasci, uma cidade pequena e muito pobre culturalmente, para dizer simplesmente uma coisa que me fez muita falta: a cidade não tinha uma biblioteca. O grupo escolar, a escola estadual Afonso Pena, onde eu fiz o primário, tinha lá um chamado clube de leitura, uma coisa muito precária. E isso não me permitiu acesso ainda precocemente, né, talvez, à grande literatura. Eu só vim conhecer os autores modernistas, por exemplo, quando a minha família se transferiu para Belo Horizonte. Aqui eu tive contato com alguns membros da chamada Geração Complemento, formado aí por Silviano Santiago, Teotônio dos Santos, o Gomes Leite, o Maurício Gomes Leite, enfim, uma série de autores, escritores e artistas, porque o grupo era eclético, admitia, todas as gerações literárias de Minas foram muito especificamente literárias, criaram suas revistas literárias. A Geração Complemento tinha sua revista também, tinha esse nome, Complemento, mas era integrado por artistas como Augusto Deguá, Yara Tupinambá, por músicos e autores teatrais, bailarinos, né? O balé Klaus Viana nasceu nesse clima, nessa atmosfera de
revitalização da cultura mineira em Belo Horizonte. Eu tive contato com alguns membros dessa geração com movimento e me lembro que um deles, percebendo o meu interesse em literatura, em poesia, me presenteou com um livro do João Cabral de Melo Neto, um livro chamado Duas Águas, de modo que eu conheci, eu, mineiro da Gema, vizinho da cidade de Carlos Drummond, só vim conhecer Carlos Drummond depois do João Cabral. Eu li, em primeiro lugar, o João Cabral, depois Manuel Bandeira e, obviamente, Drummond e outros, Martim de Andrade e outros autores que foram ícones do modernismo brasileiro e, obviamente, foi um contato assim, muito sedutor para mim. Eu logo comecei a escrever, a ensaiar os meus primeiros poemas, meus primeiros escritos, dessa maneira, já em Belo Horizonte. Aí eu tive acesso a essa literatura, a essa bibliografia mais avançada que eu não conheci na minha infância. Na formação, graduação, né, vamos dizer, o senhor escolheu a sociologia e a política, mas acabou se enveredando pelo jornalismo. Como que foi, né, essa mudança aí de roteiro profissional? Olha, entre outros interesses meus dessa época da juventude, também tive um grande interesse em política. E logo que ingressei na faculdade, era a Faculdade de Ciências Econômicas, disponibilizava esse curso, os cursos de Economia, o curso de Sociologia e Política e o curso de Administração. O curso de Sociologia incluía também Administração Pública. Eu fiz 2 anos nessa faculdade, mas logo depois aconteceu um fato extraordinário que mudou o rumo da minha vida, que foi o golpe de Estado de 1964. Então, eu, como militante da política estudantil, vinculado aos grupos de militância que havia naquela época, era um clima muito efervescente politicamente, eu me dediquei de corpo e alma a isso e deixei um pouco para trás a literatura. Sempre escrevendo uma coisinha ou outra, mas sem aquele empenho, né? E, obviamente, me credenciaria melhor. Inclusive, passou batido para mim o grupo que foi formado por Murilo Rubião no suplemento literário. Eu só fui fazer contato com esse grupo um pouco mais tarde, já até como colaborador. E é um grupo importantíssimo aqui na literatura de Minas. Eu acho que se eu tivesse procurado esses jovens rapazes, como era eu na época, eu teria dado um upgrade na minha carreira literária com mais informação. Mas eu tive que descobrir um pouco as coisas um pouco sozinho, sabe? E depois eu me tornei admirador, quando eu passei a ser leitor do suplemento literário, que na época circulava junto com o jornal Minas Gerais, o órgão oficial do Estado. Todos os sábados, semanalmente, saía publicado o suplemento literário. E uma ocasião, eu, neófito ainda no métier literário, recebi de um dos editores do suplemento uma cartinha com uma entrevista. Estamos aqui entrevistando os jovens e tal. Queria que você respondesse. Eu tinha publicado 1 ou 2 poemas na revista literária da UFMG, eu já era aluno, e um deles foi classificado em primeiro lugar, etc. Então, acho que foi por aí que eu fui descoberto, digamos assim, pelo grupo do suplemento. Mas eu recebi aquela cartinha, fiquei um pouco intimidado com isso, mas eu não tenho esse gabarito todo para ficar, né, uma massa crítica de trabalhos
já prontos, e acabei perdendo essa oportunidade. O Danilo Gomes foi que mandou essa cartinha. Eu cometi uma descortesia com o Danilo Gomes, inclusive, De não responder. de não responder à entrevista que ele me fez via correspondência, Uhum. onde eu poderia desenvolver até com mais facilidade, com mais liberdade, as minhas ideias, né? Que, obviamente, eu tinha, mas passou batido. É. E como que a poesia se revelou para você, assim? Foi a partir dessas leituras, dos grandes poetas, dessa efervescência cultural, do próprio lugar de nascimento, né? E a partir daí, quais as temáticas que você trazia nessa poesia e como que surgiu o primeiro livro, a primeira publicação? Sim. Olha, havia no Rio de Janeiro uma publicação literária chamada Leitura, que não existe mais. Circulou na década de 50 e 60. Eu e a revista tinha uma seção lá que não era bem uma crítica literária, era uma seção em que recebia colaborações de jovens autores, poetas, que pleiteavam um lugar ao sol, né? E eu não me lembro mais qual era o escritor ou poeta que era o responsável na época por essa sessão, mas ele fazia, a sessão obedecia ao seguinte projeto. Ele recebia os poemas, ia comentando na medida do possível, né, porque eu recebia uma correspondência enorme, ele selecionava uns 10 ou 12 correspondentes e fazia um comentário crítico sobre cada um deles. E ele escolhia aquele que merecia ser reproduzido naquela edição. E eu fui escolhido. Quer dizer, isso foi um grande incentivo para mim. E ele, inclusive, localizou, digamos, você é um poeta de vocação imagética e lírica. Fez um comentário muito interessante que me orientou também, sem dúvida, além da alegria de ter sido publicado numa revista nacional. O que fiz? Eu continuei publicando, continuei escrevendo, até que eu reuni um conjunto de poemas que eu julguei que mereciam concorrer a um prêmio literário. Eu concorri a um prêmio literário da União Brasileira de Escritores. Na época, era um escritor chamado Peregrino Júnior, que era o presidente da União Brasileira de Escritores, UBE. E eu ganhei o concurso, dividindo o prêmio com mais 2 ou 3, se não me engano. E esse prêmio tinha uma gratificação em dinheiro, pequena, é claro, mas foi a primeira vez que eu recebi alguma coisa pelo que eu escrevia. Foi outro incentivo, né? Esse livro acabou não sendo publicado. Eu fiz, ao longo do tempo, algumas modificações nele, e na época tinha uma editora lá de Pernambuco que estava recebendo originais e publicando assim, poemas, livros de poetas jovens e desconhecidos. Eu mandei para lá, mas aí peguei a editora num momento de crítica, porque eles já estavam... Todo mundo estava mandando seus livrinhos para lá, seus originais. Acabou que eles foram demorando, eu cobrava, como é que é? Quando é que vai sair? Aí eu desisti, cheguei, desculpa, vou sair disso aí. Peguei então, esses originais e publiquei por minha conta própria. Nos anos 80, foi meu primeiro livro, chamado Queima de Arquivo, acrescentando, inclusive, um poema de abertura que explica o título. Queima de Arquivo. Foi meu primeiro livro de, me parece, 84, se não me engano. E a partir daí eu publiquei outros livros de poesia, também em edições independentes, e paga do meu bolso, né? E como eu já era uma pessoa conhecida em Belo Horizonte
inclusive no meio literário, eu fiz alguns lançamentos de livros muito concorridos, e assim me ajudaram a vender a edição. A edição saiu, eu hoje tenho muito poucos livros, exemplares dessas tiragens mais antigas. O Regis, são livros publicados, né? Você tem uma história aí na poesia. Você vê que a poesia, o poeta, ele tem alguma missão? Eu penso assim, nesse mundo cada vez mais tecnológico, as pessoas mais ensimesmadas, você vê uma missão para a poesia, principalmente, não sei se dá para fazer um paralelo, né, de outras épocas, desde quando você lançou até nos dias atuais? Missão, assim, eu não vejo, não, mas eu vou repetir um bordão aí que segue aí sendo dito por várias pessoas, que a poesia não serve para nada, mas é indispensável. E a poesia traz uma desperta nas pessoas algum conteúdo de caráter emocional, não sei bem, e às vezes intelectual também, que conecta a gente com o maravilhoso, sabe? Com o não racional, a fantasia e a mitologia também, no sentido que lhe dá Claude Lévi-Strauss, de mitologia, tanto as mitologias dos povos ditos primitivos, quanto as nossas mitologias de povos ditos civilizados. Eu ressalto esses ditos aí porque, na verdade, o Lévi-Strauss não faz uma distinção muito clara entre isso. Então, eu não vejo muita missão, assim, como seria a missão, uma programação política, uma programação de alguma outra natureza social ou econômica. Não, a poesia não tem isso, ela tem uma espontaneidade e, a despeito de sua extrema dificuldade, é uma atividade muito atrativa, muito sedutora, muito gratificante também para quem realiza. Nada melhor de você concluir com satisfação um poema. A Adélia Prado, aqui no seu livro, até ela fala isso também, já tinha escutado ela falar, até que no Sempre um Papo também, ela diz que a inspiração vem do alto, né, para ela. E para você? Não, a Adélia eu adoro a Adélia Prado, acho que ela é uma poeta maravilhosa, uma poeta de grande, muito inspirada e também de uma técnica refinada, ao contrário de alguns críticos que acham que a Adélia é muito espontânea, muita espontaneidade, escreve com na cabeça. Não, ela é uma poeta de grande tecnicidade também. Mas eu não concordo com ela, porque a Adélia é uma pessoa naturalmente mística. Então, é claro que esse misticismo dela se reflete na sua poesia. Isso não me incomoda absolutamente, me incomoda. O que me agrada, o que me gratifica é o poema dela, sabe? Inclusive, eu tenho um episódio interessante com a Adélia Prado, uma ocasião eu estava trabalhando junto com alguns amigos na edição. Aliás, foi uma atividade muito importante para mim, na época da chamada poesia alternativa, nos anos 70 e até 80, criou-se lá em Ouro Preto, por inspiração do poeta e artista gráfico Guilherme Mansur, criou-se um veículo, uma revistinha de poesia que era impressa em tipografia e um saquinho de poesia onde eram encartadas lâminas
com os poemas. Era muito artesanal, mas esse saquinho circulou muito aqui. Era chamado, o saquinho de Ouro Preto, sabe? Poesia livre, saquinho de Ouro Preto. Circulou muito aí pelo Brasil e atraiu muita gente, muita colaboração. Nós tivemos grandes colaboradores, recebemos um bilhetinho de incentivo do Carlos Drummond, e, enfim, uma série de poetas importantes aí, mineiros e brasileiros. E uma ocasião, eu fui a Divinópolis e fui procurar a Adélia Prado, pedir a ela uma colaboração. Foi até uma situação um pouco constrangedora, porque eu cheguei na hora que do almoço da família. Mas a Adélia foi muito simpática, ela veio me receber na porta de casa e falou, não, espera, eu vou te dar. Foi lá, copiou um poema dela com uma caneta, uma canetinha colorida, né, de lápis de cor. Escreveu manualmente o poema e me deu, que é uma relíquia que eu guardo até hoje. Esse poema manuscrito da Adélia Prado, que obviamente foi publicado. Eu me lembro dos 2 primeiros versos, que dizia: se esvai de mim o nojo dos mortos. É um poema lindíssimo. E é isso. E a sua inspiração? A minha inspiração vem muito das circunstâncias emocionais, psíquicas, e também de uma leitura da realidade. É uma leitura particular minha que eu faço da realidade, e da realidade visível e da realidade não visível também, que está atrás daquilo que se vê com os olhos. Aquele bordão aí mas parece que é do Paulinho da Viola. A vida não é só isso que se vê. Então, a poesia tem talvez aí a missão de desvendar esse que está por trás, né, do que se vê objetivo e materialmente. Sim. Aqui no Sempre um Papo, o Afonso, né, há 37 anos, eu trabalho com ele desde 2009 aqui no projeto. A gente, nas edições presenciais, a gente sempre aquele trabalho de formiguinha. Será que vai ter gente no evento, né? Será que alguém vai assistir esse programa da gente falando aqui de literatura? Aqui na leitura do seu livro, eu me deparei com uma pergunta que eu achei interessante, eu quero te fazê-la, a respeito da concorrência da poesia, né? Essa efervescência cultural, musical, das artes plásticas, com tanta coisa que a gente tem para consumir, né? Eu quero te pedir para falar a respeito disso, né? Desse desafio, dessa concorrência da poesia como literatura. Eu acho que a poesia, na verdade, não é apenas a poesia escrita. A poesia é um substrato das outras artes também. A poesia e a música, principalmente. Por exemplo, eu considero poetas os ficcionistas. Eu acho, por exemplo, Kafka um grande poeta, porque a poesia é o substrato da obra dele. É uma inspiração que ele quer dizer algo que ele precisa dizer de uma certa maneira, sabe? Então, assim também, os letristas de música são poetas, à sua maneira. Mas a sua maneira quer dizer, há uma técnica especial de interpretar a música e o poema ser interpretado musicalmente. Eu mesmo já fiz algumas letras de música, pelo menos uma delas está gravada no CD de um parceiro meu, baiano, e é um gênero que eu admiro muito, sabe, as letras de música. Agora,
Eu acho, por exemplo, que o hip hop é uma forma de poesia também. Faz parte dos substratos, toda aquela improvisação, assim como a poesia de cordel nordestina, né? Dos improvisadores, dos cantadores de feira. Então, a poesia está presente em tudo assim. Às vezes é um vírus que contamina também as outras artes. Esse vírus do bem, né? Que é Um bom a vírus gente do bem. pensar dessa forma, né? Que enquanto a gente está consumindo uma música, isso também é poesia, que a gente está alimentando, né? Da arte, da poesia de alguma forma. É, vamos falar alguma poesia? Lê, você preparou para a gente aí alguma para apresentar? Sem dúvida. Eu selecionei algumas aqui, não sei se teria um tempo de ler todas, mais ou menos uma, duas, três, quatro É. poemas. Uns são curtinhos, outros são um pouco mais extensos. Vamos ler dois agora e a gente conversa mais um pouquinho Tá e bom. lê, né? Que a gente vai intercalando aqui no programa. Eu vou começar, então, com um poema lírico. Eu tenho uma vocação lírica também forte. Esse aqui é um poema lírico que chama-se Chave de Si. Flauta, embora não possua, é música que inspira, súbita, suave, abstrusa, e à luz de uma cantiga pianíssima, Debussy, Ravel ou Pixinguinha desata o nó da poesia, é musa. Por outro? Vamos outro. Por outro? Então eu vou falar agora um pouco mais longo, mas não é muito longo também. É um poema que eu fiz depois de uma visita a Recife. Esse poema é tanto uma alusão à cidade do Recife, a encantadora, né? A encantadora cidade do Recife, como também a uma mulher por quem eu estive apaixonado na época, né? Aí o lirismo, tá vendo? Então chama Minha Evocação do Recife, em que eu faço aqui uma paráfrase do poema clássico de Evocação do Recife, de Manuel Bandeira, que é um poeta pernambucano e recifense, né? Então, na trilha de Capiba, a bandinha Mambembe ataca o frevo. Recife escoa pelo saxofone, cheiros de mangue e pitangueiras. A lua nos pés, você descalça, caminha em seus sapatos de areia. Mancha vermelha, a sua roupa escreve em ondas poemas com o meu desejo. Contraste da mão sobre a toalha, nervosa arquitetura de nódulos, entalhe de sensível tatuagem. Na obscuridade da nave, o poema borda suas rendas, em trajes eclesiais, profanos bares. A lua minguante sobre o mangue revela o Recife, puro sangue dos rios, se exalando, puro sangue dos rios se exalando. O corpo do mar deita em ondas, em decúbito na praia, o sal nos lambe. Te ofereço uma concha, 3 uísques, 3 desejos atados no meu pulso. No horizonte crepuscular, o coração se lança. Máquinas de sonho enredada nos seus vícios. É isso aí. Deixamos os outros para depois. Obrigado. Agora vamos entrar um pouquinho aqui no seu trabalho jornalístico, né?
a gente falar um pouco dessa linguagem jornalística e literária que você traz para os perfis biográficos, né? A gente pode começar falando desse livro Retratos Erráticos, que surge a partir do seu trabalho como jornalista, né? No caderno de cultura do jornal O Tempo. Vamos falar um pouquinho desse livro e desse trabalho seu como jornalista literário. Eu trabalhei muitos anos numa editoria de cultura do jornal O Tempo, né, o caderno Magazine, e na mesma época eu colaborei com algumas outras publicações nacionais, especialmente algumas revistas. E eu selecionei, bom, eu não era um repórter no jornal, eu era um redator, mas conhecendo meu gosto pela literatura e algum conhecimento na área, o meu editor sempre me encarregou de algumas matérias com escritores e outros artistas. E daí nasceram os perfis. Isso eu fui muito influenciado por foi bem um seminário, um pequeno palestra, um mini curso que foi dado no jornal pelo escritor e jornalista Humberto Werneck. Ele é um perfilador magnífico, Humberto. Ele fez um perfil, por exemplo, maravilhoso do Chico Buarque, entrevistou tanta gente importante aí. Ele faz até o prefácio aqui, né, do seu livro. Eu convidei o Humberto para escrever o prefácio desse livro, porque ele, de certa maneira, é seu inspirador também. Essas matérias saíram ao longo de alguns anos no jornal, até que eu resolvi selecionar algumas que tivessem alguma coisa a ver com o personagem, quer dizer, quando você vai perfilar alguém ou biografar alguém, você tem que tratar como uma personagem. Então, o subtítulo do livro explica isso, né? Retratos Erráticos, Imagem, Perfil e Personagem na Imprensa. Na imprensa. Então, eu reuni alguns perfis de vivos e mortos, porque alguns dos perfilados aí já tinham falecido, como é o caso do João Alfonso, um escritor modernista de Minas, meio esquecido, que eu admiro muito, muito do meu gosto, o João Alfonso, na década de 30, né? Foi companheiro da geração de Drummond, de Emílio Moura, de Pedro Nava, de Minas, né? Esse já tinha morrido. Então, eu fui fazer uma pesquisa, não uma entrevista, numa sessão espírita com o João Alfonso, mas fui à biblioteca pública, ler os livros dele e pesquisar sobre a vida dele. Há um livro fundamental de um escritor e sociólogo, que foi meu professor, e era um estudioso da obra do João Alfonso, né? Fernando Correia Dias. Ele publicou um livro chamado João Alfonso, Tempo e Modo. João Alfonso. Esse livro foi fundamental, mas eu já conhecia esse livro, porque eu tinha sido aluno do Fernando, e fui relê-lo nessa ocasião e refiz o personagem o perfil do João Alfonso a partir dessas fontes. Outro perfil também curioso que existe aí é o perfil do Wander Piroli. O Wander Piroli é um jornalista e escritor mineiro, né, nos anos 60, 70. Aqui. A capa do jornal que ele saiu. Pode falar. O Piroli é da minha admiração. Lógico que todos que estão aí é gente que eu admiro. Sim. E o Piroli tinha sofrido um AVC. Eu marquei com ele. Essa história é muito boa. Porque ele estava fazendo 70 anos. E o jornal ia
dar uma matéria no Caderno de Cultura em homenagem aos 70 anos de Wander Piroli. Telefonema, o Wander falou pouco, tudo bem, pode vir. Eu fui. Quando eu cheguei lá, o Wander estava afásico. Ele não estava falando direito, como sequela do AVC que ele tinha. Ele levou uma pilha de papel meio embolado, assim, com textos dele e tal. E eu fui conversando, na medida do possível, com o Wander. Só que era absolutamente insuficiente para a matéria de capa do caderno no dia seguinte. Eu fui atrás dos amigos e das pessoas que conviveram com o Wander, todos os admiradores dele, e recolhi. E era uma matéria feita com aquela pressa do jornal, né? Passou para o dia seguinte. E eu consegui fazer um perfil do gênero, reconstituir o Wander através de um pequeno depoimento dele e de depoimentos de outras pessoas da sua convivência. E é uma das matérias que eu mais gosto aí, é do Wander Piroli. O Wander posteriormente veio a falecer, mas deixou uma memória muito interessante, muito gratificante, né, como autor literário e como ativista do jornalismo também, que foi um jornalista inovador em Minas Gerais. O Wander Piroli, a gente fez ele foi patrono, uma homenagem a ele, né, no FLI Araxá, nesses 10 anos que Afonso realiza o Festival Literário de Araxá, e em uma das edições nós o homenageamos como patrono e tivemos um estudo da obra dele na cidade, foi bem interessante. Tem outros perfis importantes aqui também, que acaba que você transformou em livro, como o da Lúcia Machado de Almeida, que virou uma biografia maior, né? Sem dúvida. Falar um pouquinho dessa personagem tão importante para a literatura, né? Quando eu reli aqui, me levou lá meus tempos de adolescente, lendo os livros da Escaravelho do Diabo. Escaravelho do Diabo, maravilhoso demais. Xisto, Aventuras de Xisto. Sim, a borboleta Coleção Tíbia. Vagalume, que eu lembro, li a Coleção Vagalume inteira. A Vagalume, pois é. Ela foi muito importante na Vagalume. Ela chegou a alcançar uma meta importante aqui, rara, né, entre escritores brasileiros. 1 milhão de exemplares. A Lúcia, eu fiz esse perfil dela lá no jornal, na ocasião também. Só um minutinho, a gente tem umas fotos da Lúcia, Nina, vou pedir para você colocar ótimo, duas ótimo. fotos dela. Muito bem. Enquanto ele fala, o Regis fala dela. Posso continuar falando? Sim, por favor, desculpa. Sim. Esse perfil da Lúcia, quando eu fiz para o jornal, e incluí depois nesse livro, ela já não estava em condições assim, de dar entrevista, estava muito velhinha, né? Ela morreu com 94 anos. E eu tive que fazer esse esforço de reportagem, procurando também pessoas que a conheceram. E também a própria obra dela já é uma fonte muito relevante. Depois, a Lúcia tornou-se minha biografada por causa de um convite que o editor José Eduardo Gonçalves me fez para escrever dentro de uma série que ele tem na editora Conceito, que é Perfis BH. Eu até não gosto muito desse título da coleção, não, mas tem ótimos livros publicados ali e, obviamente, eu tenho certeza que o Zé Eduardo quer dar continuidade a essa coleção. Mas a Lúcia, eu já tinha um pouco de familiaridade com ela, né? Como eu sou mais velhinho que a sua geração, eu não li no colégio os trabalhos dela, os livros dela. Eu já estava lendo a literatura, digamos, mais adulta, né? Mas eu fui à Lúcia, a pesquisa sobre a Lúcia, fiquei 2 anos pesquisando a vida dela, junto a parentes, visitei filha dela,
lá em Campinas, e uma série de... Os parentes foram muito importantes, porque, principalmente as filhas, né? As duas filhas. Ela teve um filho que, na época, também já era falecido. Mas houve a viúva dele também me colaborou comigo de uma maneira muito simpática. Então, eu consegui, primeiro, que é uma pessoa que teve uma trajetória de vida apaixonante, né? Porque ela saiu a partir de uma província, que é Minas Gerais, na época, nos anos 40, quando ela começou a escrever, ela se projetou nacionalmente, e, além do mais, sendo uma escritora mulher. Ela não havia, na época, muitas escritoras mulheres, algumas delas já eram todas do Rio de São Paulo, né? Como Cecília Meirelles, e outras. Mas a Lúcia, inclusive, tornou-se uma grande amiga de Cecília Meirelles. Mas ela circulou muito nesse eixo, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, em função muito do irmão mais velho dela, que é o Aníbal Machado, um escritor importantíssimo da literatura brasileira, que era um homem muito bem relacionado com o meio cultural, tanto carioca quanto mineiro, né? E aí o Aníbal promovia aos domingos na casa dele uma reunião de escritores, de amigos, que se tornou célebre lá no apartamento dele, ou na casa dele, em Ipanema. E Lúcia frequentou muito esse ambiente, ela conheceu muita gente, ela fez muitos contatos e tudo, ela se tornou uma pessoa conhecida. Depois, a Lúcia também foi uma patrocinadora aí das artes, ela foi uma das criadoras do grupo das Amigas da Cultura, né? Ao lado da dona Anita Uxa, da dona Maria Schreiber e outras senhoras da sociedade, que eram estrangeiras, chegaram aqui e acharam muito pobre o ambiente cultural de Belo Horizonte e começaram a incentivar a arte. Quer dizer, elas faziam o papel que hoje faz as leis de incentivo à cultura, em caráter mais modesto, obviamente. A dona Lúcia teve um papel importante. Dona Lúcia era frequentadora habitual do Centro de Estudos Cinematográficos. Ela frequentava concertos de música erudita e de música clássica, e de música erudita, e de concertos de jazz, cinema de vanguarda da época. Enfim, ela foi presidente do conjunto vocal, o Madrigal Renascentista, e ela ajudou a criar, que foi um conjunto coral muito importante em Minas Gerais, regido ao longo dos anos pelo maestro Isaac Karadichevski, e que revelou ao mundo nada mais, nada menos que Maria Lúcia Godoy. Regis, outro personagem importante na cultura, né, mineira e brasileira, que também ganhou um perfil biográfico, um livro, né, especialmente a respeito dele, é o Raul Belém Machado. Então, eu quero te pedir para falar a respeito do trabalho desse arquiteto, cenógrafo tão importante aqui para a cena cultural mineira. Esse livro faz parte de uma coleção Palácio das Artes, Memória, e foi um livro escrito sob encomenda da Fundação Clóvis Salgado. O Raul estava vivo na época e foi um grande colaborador, porque ele era um colecionador vicioso de tudo que ele fez. Ele tinha todos os cartazes das peças, das óperas que ele tinha, ou cenografado, ou criado figurinos, né? Então, isso facilitou muito. E eu contei com a colaboração, né, digamos hoje, o auxílio luxuoso do historiador Bernardo Mata Machado, que fez toda a pesquisa iconográfica, e também com o projeto gráfico desenvolvido por Lúcia Nemer, que foi fundamental.
O importante foi que o Raul se colocou à disposição e nos ajudou isso com muita simpatia. E nós visitamos algumas vezes o Centro Técnico de Produção do Palácio das Artes, que me impressionou muito, fica lá em Marzanha, ocupa uma velhas estruturas de uma velha fábrica de tecidos, chamado Marzagão, lá naquele lugar. O Raul, realmente, eu acho que eu me apaixonei assim, por todos os meus perfilados, biografados. Eu só não transformei esse livro do Raul numa biografia mais completa, porque havia limitações de espaço. Assim também a Lúcia. Eu pretendia escrever mais sobre a Lúcia, que está muito apaixonado pela trajetória dela, né? Eu não a conheci pessoalmente. Mas o Raul, sim, eu conheci, e ele me pareceu uma pessoa realmente multitalento, sabe? Foi muito legal, muito prazeroso explorar o trabalho dele, tanto na área própria da arquitetura cênica, né? O Raul era um arquiteto de formação, quanto à cenografia dele. Ele fez cenografias importantíssimas para a ópera, por exemplo. Tem uma croquis de uma cenografia dele, que está na capa do livro. E ele trabalhou com vários estilos também, desde o palco italiano a coisas mais modernas e contemporâneas. Você tá com o livro aí, não tá, para mostrar a capa para a gente? Essa capa amarela bonita? Isso. Raul Belém Machado, o arquiteto da cena. Esse é um cenário que ele fez, mas em croquis. Cenário bem complexo, né? Sim. Tudo bem? Agora, tudo certo, tá mostrado. Agora, para a gente estar aqui no finalzinho do programa, eu quero te pedir para falar sobre sua obra na ficção, né? Suas obras ficcionais, contar o que já foi publicado, das novelas, dos contos ficcionais e os projetos, né, futuros aí com a ficção. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista, que acho que está nos meus perfis aí, o Décio Pinhatari. O Décio Pinhatari dizia o seguinte, que a poesia é para os jovens e a arte dos velhos é a ficção. Eu tomei isso, digamos, como até um conselho, e fui verificar, e o próprio texto literário, jornalístico, com uma conotação literária que eu procurei dar aí a maneira do New Journalism norte-americano, só que os jornalistas tipo Gore Weidel, eles fizeram trabalhos sob encomenda, ficavam 6 meses fazendo uma pesquisa, viajando e tal. O perfil, por exemplo, do Wanda Cultural, tive que fazer para a edição seguinte. Mas a criação textual também me despertou o interesse para a ficção. Eu comecei a escrever ficção, fazendo alguns contos, e escrevi 2 livros que eu considero assim que seriam a minha top da minha obra ficcional. É um romance que está sob exame na livraria editora Record. Espero que aprovem o livro, é um romance de 600 páginas. E um outro livro também de ficção que eu encaminhei para algumas editoras, que é uma novela seguida da sequência de 4 contos. Alguns desses contos eu já publiquei, por exemplo, em separado, né? No Caderno Pensar do Estado de Minas e no Suplemento Literário de Minas Gerais. Saíram alguns desses contos. E agora
eu publiquei também alguma coisa, tanto poesia como ficção, eu publiquei também em sites online. No caso da poesia, eu publiquei num site espanhol chamado Poemas del Alma e num site peruano chamado Vallejo Eco, que é uma homenagem ao poeta, o grande poeta peruano, César Vallejo. E hoje, graças ao curador desse projeto, o curador brasileiro desse projeto, que é o poeta e amigo Fabrício Marques, eu encaminhei para ele os poetas e foram publicados vários poemas meus em língua espanhola e em língua portuguesa. Maravilha. Regis, nosso tempo finalizou aqui agora. Para as pessoas fazerem contato com você, qual que é a forma? Olha, eu tenho o meu e-mail, Regis First, de primeiro em inglês, regisfirst@gmail.com. Eu não estou no Instagram, não estou no Facebook. Não, e-mail é uma ótima forma de contato. Você sabe que tem muitos escritores que não têm, né? Redes sociais. Vamos finalizar com poema? Podemos. Um poema que eu gosto muito é um poema que eu escrevi, dediquei a uma amiga argentina que viveu no Brasil e aqui se tornou minha amiga. E ela estudou, ela é socióloga e fez aqui na UFMG o seu mestrado e depois ela fez o doutorado aqui lá na Unicamp, até voltar à Argentina, porque ela ficou 8 anos no Brasil como exilada política fugida lá da ditadura militar deles. E a dissertação de mestrado dela é sobre o projeto pedagógico dos anarquistas argentinos. Então, eu escrevi um poema sobre os anarquistas e o dediquei a ela. E ela publicou, quando publicou essa dissertação em livro, ela incluiu o poema. Qual que é o nome dela, da sua amiga? Dora Barrancos. Ela hoje é uma teórica e militante importante do feminismo na América Latina e é, inclusive, assessora da presidência da República para assuntos de gênero na terra dela. E ela tem vários livros publicados, inclusive um publicado em português no Brasil, que se chama O Feminismo na América Latina, em que ela tem um capítulo dedicado ao Brasil. Chama-se Libertários. A fanfarra do século dobra a esquina austral do continente, entre fogos e sinos. Era o século das luzes que chegava em nova edição, revista e comentada. Já não mais liberais, mas libertários, rompendo os grilhões do opróbrio e da opressão. Trazem esses iluminados pássaros e foices nas mãos como um desejo de desfolhar todas as páginas da história. Urge agora recontá-la, feita promessa à luz do sol americano. Presos nos laços do futuro, homens e mulheres, todavia irmãos, vêm transgredir a sorte, resgatando-a na metáfora do próprio cotidiano. A liberdade é tudo unir a família, a escola, as leis, o coração. Grãos de utopia num mundo sem medo e sem maldade. Maravilha. Quer ler mais um? Você tinha separado 4, né? Não sei se é... Vamos tentar aqui. Chama
Calendar. E aí a gente encerra. Tá bom. Vamos de calendar. Julho é mês asiático. Agosto é que leva fama. Bares, 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 bares. A vida na dupla mão, faróis se reacendendo atrás de um copo tão frágil, recipiente, para essa amarga doença. Nossos corpos, seus pesares, o mar de nossas cantigas, reminiscências de agora, o que nos faz tão intensos sempre que nos deparamos com a face do inesperado? A noite partida ao meio, o som da viola, o amigo, trazendo a sua presença, o abraço do reencontro. Não deixe o sopro do vento passar por nós simplesmente. O compromisso de amar vale toda a resistência. Nossas cabeças no ar rolam cortadas, pensamentos de abstração e beleza que se constroem a despeito. A madrugada é refeita no calendário das mesas, dos meses, parecem todos janeiros. Se o desejo é o mais claro, no vidro, sua transparência de todos os sentimentos. É isso aí. Muito bom. Regis Gonçalves, muito grata por você compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua poesia conosco aqui no Sempre um Papo, e eu te deixo fazer as considerações finais. Eu quero agradecer o convite mais uma vez e a satisfação de estar conversando aqui com esse imenso público do Projeto Sempre um Papo, né? Que se consolida cada vez mais aí como uma atividade, digamos, um núcleo de uma resistência cultural, na verdade, né? Que temos em dias tão atrozes que vivemos, mas que ainda temos que conquistar muita coisa aí, e o Sempre um Papo é um farol que ilumina isso aí para nós. Vivemos, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo canal do Sempre um Papo no YouTube. Te convido novamente, se ainda não se inscreveu, se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sempre que um programa como este entrar no ar. É isso e até a próxima.